ficarem velhos, vai para onde não querem ir. E foi me negada a minha carta, minha habilitação, não posso mais dirigir por causa da minha vista. E eu tenho que depender dos outros para vir para a igreja. E meus filhos trabalham em horário diferente e nem sempre tenho tempo de vir me trazer aqui e me buscar. Mas dou graças a Deus porque estou aqui e contemplando a igreja que está toda aqui. Graças a Deus. Eu quero ler junto com a igreja no livro de Eclesiastes, do capítulo 3, e o versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, e o versículo 16, está dizendo assim: o qual nos tempos passados deixou todas as nações andar nos seus próprios caminhos, mas não se deixou sem testemunho, abençoando lá do céu, dando chuva a seu tempo, enchendo vossos corações de alimento e de alegria. No capítulo 17, 30, ele diz: e não levando em conta o tempo da ignorância, chama todos os pecadores ao arrependimento. Que Deus abençoe a igreja e pode sentar-se. Graças a Deus. Eu gosto muito de falar de tempo, porque tudo depende de um tempo. Nós todos passamos um tempo, estamos em um tempo e estamos aguardando um tempo. E eu começo no começo lá das origens da história, quando começou a história da humanidade, depois que o Senhor fez tudo, deixou tudo prontinho, sem nenhum defeito, sem ninguém achar nada para reclamar, ele chamou Adão e disse: está aí, Adão, as aves do céu, os peixes do mar, e os animais do campo, e todos os frutos da terra, é teu, come livremente. Quer dizer, ele não precisa me pedir nada, come livremente de tudo. Mas tem aquela árvore ali chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da ciência. Não come dela, porque no dia que comer, tu morre. A Bíblia diz: morrerás, tu morre. E Deus, que não oprime, não obriga, não insiste, não repete a sua palavra, se calou. E esperou Adão dizer: sim, Senhor. E Adão não disse sim para Deus. Mas quando o adversário chegou, o inimigo da nossa alma, o traidor, o ladrão, o excluído, o rebelde, falou para eles disseram sim para ele e morreu. Naquele dia, morreu Adão e Eva. Não, Adão ainda viveu 970 anos. Para ele estava vivo, mas para Deus, ele morreu naquele dia. Porque para Deus não tem futuro nem passado, é tudo presente. Naquele dia. Mas o que me chama a atenção é que Deus não tirou nada do homem. Deus, na sua bondade, no seu amor, só tirou duas coisas do ser humano. Tirou dele a imortalidade, que ele era imortal e passou a ser mortal. E fechou a porta do paraíso. Ficou fechada, essas duas coisas. Uma ele já nos deu, foi abrir aquela porta. Jesus Cristo é aquela porta. Ele abriu aquela porta. A outra ele vai te dar no dia da sua vinda, a imortalidade. Mas, continuando, irmãos, a vida, o pecado, a imoralidade cresce na frente da população, vai na frente. O ser humano vai atrás. O pecado não vem até nós sempre vamos a ele. E é tão nojento, é tão sujo, que se faz escondido e depois nega.
a população cresceu, mas Deus chamou um homem chamado Noé. Ele disse: Noé, faz uma arca. Deu a medida, o tamanho, e deu o tempo de construção, 120 anos, que diz que era a idade que vinha destruir toda a carne. 120 anos. Se cumprindo isso, Noé não pensou duas vezes e disse sim para o Senhor. Construiu a arca, 120 anos, Deus veio, mandou chuva, destruiu tudo, mas Noé e sua família, ele salvou, porque disse sim para Deus. Você não precisa pedir nada para Deus, você precisa dizer sim para Deus. E é o que o ser humano não tem falado sim para Deus. Sempre gosta de pedir, mas não gosta de dizer sim, Senhor. E Deus espera que você diga sim para Ele. O pecado volta, Noé volta à terra. O pecado corre. Deus chama Abraão. Aquele homem, e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da casa do teu pai, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai ao lugar que eu te mandar. E Abraão, sem saber para onde ia, disse sim para Deus. Isaac disse sim para Deus. Jacó disse sim para Deus. José disse sim para Deus. Seus irmãos não disseram sim para Deus. Ficaram 430 anos escravos no Egito. Porque não disseram sim para Deus, mas pedia todo dia. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor, preparou tempo para o pecador se arrepender e dizer sim para Ele. Chama Moisés e tira aquele povo de lá que estava no cativeiro, que não dizia sim para Deus. E Moisés tira aquele povo. E ali é o primeiro tempo que Deus preparou para aquele povo dizer sim para Ele. Mas Israel não dizia sim para Deus. Atravessando, porque eles viram com seus próprios olhos. Deus ferindo o Egito com sangue. Ferindo a terra com piolho. Ferindo o ar com mosca e esgafanhoto. Ferindo os primogênitos com mortandade. Ele sabia. Eles conheciam a Deus. Eles viram com seus olhos Moisés falando com Deus lá no monte. Que eles disseram: Moisés, fala você e nós não, que nós não podemos, nós não temos medo. Porque eles não diziam sim para Deus, tem medo de Deus. Isso, irmão, durou 1430 anos, a lei, esperando aquele povo dizer sim para Deus. E eles não diziam sim para Deus. Israel não disse sim para Deus. Chega João Batista, encerra a lei, porque o sábio Salomão disse: para tudo tem um tempo determinado. Termina aquele prazo, aquela oportunidade, aquele tempo, aquela hora, que você teve toda a oportunidade de dizer sim para Deus, pode se passar. A qualquer momento pode se passar. Não espere para amanhã, nem para depois. Diga sim para Deus agora. Mas hoje, o prazer dessa vida, o amor por essa vida, por os dias que nós estamos passando, é maior. O povo se preocupa com o hoje, o amanhã. Se preocupa como vai viver amanhã. Se amanhã eu vou ter o que comer, se eu vou ter o que vestir. Sem que a Bíblia diz que não se preocupe com isso. Alguém se preocupa com a sua saúde. Isso não é da nossa conta, irmão. A nossa saúde, o nosso viver, não é da nossa conta. Você só precisa dizer sim para Deus. De adoecer, de ter problema na vida, de morrer, é todos nós. Aqui uns vão viver bem, outros vão viver mal, mas todos já têm a vida. Não brigue por essa vida, não lute por essa vida, brigue pela vida eterna, aquela que Jesus te prometeu, e Ele vai vir e vai te dar aquela vida de volta, aquela que foi perdida lá no Jardim do Éden. Eu luto por essa vida. Ainda hoje eu falei para o irmão aqui, se eu viesse para a igreja só por essa vida, eu não vinha, eu ficava em casa dormindo. Eu não vinha para a igreja só por essa vida, por uma cura, por uma bênção, não. Porque isso Deus já nos deu e não tirou.
A nação andava pelos seus próprios caminhos, mas ele não ficou sem o testemunho, dando chuva ao tempo certo, dando planta, colheita, enchendo a vossa mesa de pão e o vosso coração de alegria. Você peça que não peça, ele manda, ele dá. Mas Deus quer que você diga sim para ele. Exemplo de uma mulher chamada Maria. Ela estava em seu lar. O anjo veio e disse: Maria, o Senhor é contigo. Tu conceberás e terás um filho. Ela disse: Senhor, eu não conheço varão. Maria, o Espírito Santo é que dá a visão. Ela não pensou duas vezes, ela disse sim para Deus. E o anjo foi embora. O anjo ficou esperando ela responder. Quando ela respondeu: Senhor, seja feita a vontade do meu Senhor, o anjo foi embora. Diga sim para Deus, não se preocupe com essa vida daqui, não. Aqui é de luta, aqui é de inveja, aqui é de ganância. Cada um querendo derrubar o outro, cada um quer ser melhor, cada um quer ser melhor do que o outro, ter mais proveito. Se tem 4 pessoas no lugar, vão fazer um negócio, um já quer enganar o outro. É essa a vida. Jesus veio, pregou o seu evangelho, deixou bem claro, em todas as partes, todas as palavras, que ele ia embora. Avisou para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, e ele vai ficar com vocês todos os dias. Mas ele disse que ia embora. Quando chega lá no capítulo 23 de Mateus, os discípulos interrogando ele disse: olha, em meu nome vai vir muitos pregando, curando, oferecendo milagres, fazendo coisas terríveis, espantosas. Mas se disser: olha, ele está lá no campo, não vai lá não, que eu não estou lá não, ele falou. Não é verdade. Se vier alguém dizer: olha, ele está ressuscitando, ele está curando enfermos, não vá, porque o Senhor não está. Porque no 40 dias da sua ressurreição, ele se apresentou aos discípulos e depois subiu. Os discípulos ficaram olhando. 2 varões de branco sentados perto. Por que estão tão atentos? Por que tão tristes vocês? O que é que está triste? Olha, esse Jesus que subiu agora, da mesma maneira, vocês vão ver ele descer. Vocês vão ver ele descer da mesma maneira. Vocês vão ver com seus próprios olhos. Estão esperando isso, igreja? Confia nisso? Hoje, irmão, nós não precisamos estar dizendo eu creio, não. Porque o povo lá de Israel não falava eu que cria, não. Por que eles não falavam que cria? Porque eles tinham 100% certeza que Deus estava ali. Era Deus que estava fazendo aquilo ali, eles tinham a certeza absoluta. Nos dias de Jesus precisava crer, porque o povo não cria que ele era o Filho de Deus. Aí o povo precisava crer. E ele, que veio, já tinha sido anunciado que ele ia curar, ele ia ressuscitar a morte, tudo, porque senão o povo não cria. Porque Jesus curava, Jesus fazia aqueles milagres por 2 motivos só. Era 2 motivos que ele fazia aquilo ali. Primeiro motivo era porque ele é Deus. E Deus não pode fazer mal para ninguém. Deus não faz mal para ninguém. Não existe mal da parte de Deus. Não. O trono de Deus é santo, é cheio de glória. Como que vai vir um mal de lá, do trono de Deus? Como que vai? Alguém de Deus está pesando a mão sobre mim. Você está blasfemando contra Deus. Ah, o Senhor está me provando. Deus não prova ninguém. Isso é mentira, que Deus não faz mal a ninguém. Você peca nisso aí. Por isso que a Bíblia diz: Deus se ira com a oração do ímpio. Agora eu pergunto: o ímpio ora? Não. O ímpio não ora. O ímpio é ateísta. O ímpio não ora. Deus se ira com a sua oração quando você ora errado. Por que fizeram isso? Porque quem escreveu essa Bíblia era um padre. E eles faziam coisa errada, não quiseram colocar, e colocaram o ímpio. Mas o ímpio não ora, irmão. Você ora. Mas quando você ora errado, Deus se ira. Porque Deus não faz mal para ninguém.
Deus não pesa a mão sobre ninguém, Deus não castiga ninguém, Deus é maravilhoso. Nós falamos aqui que Deus é maravilhoso, todos os momentos. E eles criavam, eles sabiam que Deus estava ali. Pode ver no Velho Testamento, eles diziam, eu creio. Não. Deus disse, olha Moisés, diz para o povo, se eles ouvirem atentamente a minha voz, fazer o que é reto aos meus olhos, observar todos os meus mandamentos e guardar todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre vós. Nenhuma. Ele sabia disso aí. Nos dias de Jesus, não. Eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus curava. Chegava uma pessoa, você creio. E muitas vezes, irmão, aquele povo não criava. Falava porque queria se beneficiar. Pensava que Jesus se enganava, mas Jesus viu o coração deles. Jesus conhecia, mas por causa daqueles que estavam em derredor, para não se escandalizar, que se assim eu creio, e ele não curasse, aí ó, ele creu e ele não curou, por isso ele curava. E a cura, a ressurreição daquele povo, não era para beneficiar o enfermo, era para beneficiar o que estava ouvindo, porque precisava de se crer e ser salvo. A cura é para isso, não é simplesmente para libertar, porque morrer todos nós morremos. Porque alguém precisava ser salvo. Eu pergunto, um dia eu estava falando com o pastor Samuel, que vantagem teve Lázaro de ressuscitar? Nenhuma. Lázaro morreu, era amigo de Jesus. Já pensou você partir para a eternidade sendo amigo de Jesus? Precisava voltar mais para esse mundo? Ser perseguido como ele foi perseguido, quiseram matar, fizeram tudo? Não. Mas tinha muita gente ali que precisava crer, por isso que ele ressuscitou, para a salvação daqueles que estavam perto. Essa que era a verdade. Mas Jesus chegando lá, na cruz do Calvário, disse, Pai, está tudo consumado. Fiz toda a obra que me desse a fazer. Não desobedeci nenhum dos teus mandamentos. Agora eu entrego meu espírito. A ti eu entrego o meu espírito. Encerrou, irmão, o evangelho de cura, de bênção, de milagre. Encerrou. Os discípulos até fizeram isso para que aquele povo visse que ele realmente era discípulo de Jesus. Agora, Jesus disse, eu vos dou poder. Quando Jesus, naquela parábola do samaritano, que ele chegou lá e disse para aquele hospedeiro, toma duas moedas, cuida dele, se gastarem mais do que isso, quando eu voltar, eu te pagarei tudo. Quando ele voltar, não é agora. Quando ele voltar, você vai receber todo o trabalho que você fez. Agora eu pergunto para a igreja, irmão, que moeda era aquelas? Que moeda era aquela? Irmão, sabe como era o nome daquelas moedas que ele deu? Será aquelas moedas de César? Será que era a libra esterlina, a moeda mais valorizada do mundo? Ou o dólar, mais popularizada, né? Ou o real, a mais roubada, vamos dizer sério? Não. Ele falava de duas coisas, ele falava da água e do Espírito. Ele falava do batismo nas águas. E o batismo com o Espírito Santo foi o que ele deu para você, igreja. E deu para todos. Você tem essas duas moedas. Você já recebeu. Cuide, invista, não fique parado. Porque ele vai te pagar quando ele voltar. Não é agora. Não é agora. Agora você tem que trabalhar. Nós temos 3 tempos. Como o mundo tem 3 tempos. Tempo de plantar, tempo de esperar o fruto ficar maduro e tempo de colher. Agora é tempo de plantar. Nós estamos agora na era cristã, chamada a doutrina dos apóstolos. A lei era de Moisés, os mandamentos eram de Deus. O evangelho de Cristo, os mesmos mandamentos.
A doutrina dos apóstolos é os mesmos mandamentos. Não mudou nada. Por quê? Muda-se os costumes, mas o dono da lei, o dono dos mandamentos não mudou. Por isso que continua o mesmo. Hoje é a doutrina dos apóstolos. O Espírito Santo que Jesus prometeu aos discípulos, irmão, para uma única coisa: converter o pecador dos seus pecados. Essa é a tarefa do Espírito Santo. É converter o pecador dos seus pecados. Ele não vem para dar bênção nenhuma, não. Ele faz você converter o pecador dos pecados. Foi isso que Jesus prometeu. Não prometeu mais do que isso. Entendeu, irmão? Então, nós estamos na doutrina dos apóstolos. Nós estamos na era cristã, que já faz 2000 anos, é a mais prolongada. O Evangelho de Cristo ficou 3 anos. A lei de Moisés ficou 1430 anos. Nós já vamos com quase 2000 anos. Ah, não, já é 2023, mas a era cristã começou em 4034. A era cristã começou depois de Jesus. Parou o Evangelho, ficou 50 dias parado. Aí começa a era cristã, no dia em que aqueles que disseram sim para Jesus, aqueles que creram de verdade, foram registrados como membro da família celestial. Lá no templo, naquele lugar onde Jesus falou assim: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Quem pede, o que pede, recebe, ao que busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Então eu pergunto: o que você pede? O que você pede? Naquele dia eles entenderam. Eles entenderam assim: ele mandou pedir, eu vou pedir coisas boas, vou pedir alimento, vou pedir uma casa boa, vou pedir um carro, vou pedir casa, vou pedir isso aqui. E continuou isso ainda. Mas ele estava dizendo, 3 de Gênesis lá, 15. Ele esmagará a cabeça da serpente. Está dizendo, sou eu. Está dizendo, sou eu. Pede que eu te dou aquilo que você perdeu lá no Jardim do Éden. Pede que eu te dou aquilo que você perdeu lá no Jardim do Éden. É isso que ele estava dizendo. Pede e não recebe porque pede mal. Pede para gastar com vossos deleitos. E alguém diz, pede para fumar, pede para beber, pede para jogar, pede para... Não, nada disso. Se deleitar não é isso. Se deleitar é você pedir um carro bom, uma casa boa, e você sai no domingo se deleitando naquilo lá. Não pede isso, irmão. Não precisa. Diga sim para Deus e trabalhe, porque Ele não tirou nada do homem aqui lá, mas disse para ele, olha, a terra está dando de tudo, a terra continuou dando. Os animais estão tudo aí, os peixes do mar, as aves do céu, mas você tem que trabalhar. Não vem mais como vinha a terra, não dá mais de graça, não. Agora tem que trabalhar. E alguém não gosta de trabalhar, quer pedir. Eu conheci um homem aqui, nessa igreja. Se lembra dele, vou falar, e Abigail e o Natanael. Chamado Pedro Rodão. Lembra? Pedro Rodão um dia chegou no pastor Vítor, pastor, ore para mim entrar na caixa. O pastor disse, mas você quer que eu ore para você adoecer para entrar na caixa? Não foi assim? Ele não queria trabalhar, ele tinha umas filhas bonitinhas, tudo, mas ele não gostava de trabalhar, gostava de pedir. E Deus disse, trabalhe. Agora, Adão, você tem que trabalhar, você tem que suar, você tem que agora, para comer, para viver. Adão, quando saiu, que abriu os olhos, como diz nós, caiu a ficha, ele não estava mais no paraíso de Deus, estava lá no mundo. Estava lá, tinha cheio de espinho, inseto, ele com calor, com frio, com sono, cansado, com fome e com sede, e agora tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar, mas como diz lá em Atos, Deus não se deixou sentir muito, cuidou dele. Pela sua misericórdia, pelo seu amor, nunca deixou ele. Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço, pastor, a oportunidade. Tá? Que Deus abençoe, e cada um, irmão, eu digo, Jesus está perto de vir. Não tem dúvida nenhuma. Por quê?
O próprio planeta não está mais suportando. Não está mais. Você nunca via dizer tanto acidente que deu na Terra. A chuva não era assim. Se chovia aqui. No ano que eu cheguei aqui mesmo, choveu tanto que a Praça de Jandira virou, chamava a Lama e a Praça Chico Chico. De tanto que choveu ali, atolou tudo, era de Alã, lembra? A Alã e a Praça Chico Chico, porque a gente precisava fazer, não tinha asfalto, não tinha nada, era só lama ali. Mas não inundava nada, não destruía nada. Hoje não, a chuva destrói tudo. Está tudo no fim, o próprio planeta não está mais suportando. As calamidades estão acontecendo. Então eu digo, se prepara que Jesus vem. Amém. Obrigado. Deus abençoe, pastor. A palavra do Senhor a nós esta noite. Diga sim para Deus. Diga sim para o Senhor. Viu? Esta é a palavra de Deus para nós. É um sim para o Senhor. Ele aguarda o nosso sim. Não é isso? Foi o que aprendemos aqui hoje pela palavra de Deus essa noite. Dê sim a Deus e você verá o que Ele fará por você. Você verá o que o Senhor trabalhará por você. Foi falado em trabalhar. Diz que quando a gente dorme, Deus trabalha por nós. Não é? Então, mas diga sim para Ele. Não vai ser esperando cair do céu, não. Mas é preciso abrir o coração para Deus. Aleluia. Avivamento, nós estamos aprendendo isso na escola dominical. E nós precisamos de uma igreja avivada. E a igreja avivada é aquela que está à disposição dizendo sim. Sim. Sim à voz de Deus. Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador esta noite e quer dar um sim para Jesus? Se tiver alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, a oportunidade é para você. Ou se alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer retomar a caminhada com Cristo, também é a noite oportuna para dar um sim a Deus esta noite. Se tiver alguém, eu quero ter a alegria de orar com você na noite de hoje. Se tiver alguém, dá um sinalzinho, nós vamos aqui juntos nos alegrar e orarmos. Mas se não há ninguém, eu acredito até que não há, porque somos todos, não chegou nenhuma informação aqui à frente, somos todos aqui de casa, adorando, servindo a Deus, então, mas sempre devemos lançar o convite, não é? Graças a Deus, irmãos. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade. Estamos chegando ao encerramento, à parte final do nosso culto de adoração a Deus.